Boa noite, pessoal! Tudo bem? Que friaca! Começando mais um Mensagem de Luz nesse domingo 12 de maio? Hoje é 12, não, hoje é 10. 10, lembrei porque tem as contas para pagar amanhã, né? Financeiro, 11. Então, domingo 10 de maio, oficialmente Dia das Mães. Não é o meu dia favorito, né? De data comemorativa, porque eu acho ele triste para algumas pessoas que não têm mais as suas mães presentes ou que tem alguns traumas aí com mães e relações difíceis. Eu acho que é um dia de muita saudade, então eu acho que ele traz uma certa melancolia. E também porque a maternidade ela é muito romantizada e não é tão linda assim, né? Então vai muito da relação que você tem com seu filho, de como o seu filho se comporta, em que fase da maternidade você está. Eu acho que isso altera muito. Essa luz tá meio estranha, né? Altera muito esse dia, né? Então eu acredito que tem um misto de emoções aí nos dias das mães, de, né, uma tristeza, uma saudade quando a gente lembra das mães que já se foram, das avós, né? Mas também traz uma alegria por poder, quem tem essa oportunidade, esse privilégio de passar com a sua mãe, com a sua família, né? Mas também os encontros de família, às vezes não é tudo isso, né, gente? Às vezes tem ali umas coisinhas que a gente prefere que não aconteça. Mas no apanhar geral, é legal, né? A gente tem muito que aprender. Eu escuto eu sempre observo muito, né, as pessoas, as situações, e eu tento sempre aprender com elas. E algumas coisas me deixam chateadas, outras coisas me deixam felizes, e enfim, né, me deixam feliz. Sim, claro, me deixam feliz. Outras coisas me deixam triste, outras reflexivas, outras eu fico pensando que eu tenho que tomar uma atitude, uma decisão sobre isso, sabe? Essa mistura de coisas, e eu ando em dias muito reflexivos. E isso tem mexido bastante comigo. Mas o que eu quero trazer hoje, estava dando uma olhadinha, ai, chazinho quentinho, gente, tá um frio aqui em Curitiba, meu Deus, tá muito frio. Pelo menos hoje não tá chovendo, mas a temperatura já caiu e já estamos experimentando o que será o inverno curitibano, né? Mas vamos direto ao assunto, sem delongas. Estava ali olhando o Instagram e vários temas de Dia das Mães e Deus, eu tenho tantas bênçãos e tal, todas as coisinhas lá que, né, enfim, não vou falar sobre isso, mas enfim, várias formas de ver o Dia das Mães. Então, uma forma mais engraçada, outra forma mais romântica, né, postando apresentação do Dia das Mães, outras grávidas ainda esperando, né, o nascimento do seu filho, enfim, já vivenciando o que é ser mãe, né, gerando o seu filho, sua filha. E aí, 2 vídeos que me marcaram, foi um vídeo engraçado, né, que no fundo não é engraçado, mas um vídeo engraçado da mãe, né, descendo as escadas de pijama, se deparando com um café da manhã lindo que não tinha, né? Que não foi preparado pelos seus filhos, nem pelo seu marido. E as crianças ali, tipo, de boa, né? Uns assistindo TV, o marido, sei lá onde que tava, e ela ali fingindo reações emocionadas, né? Com o seu café da manhã. Eu ri muito, assisti várias vezes. E ela fingia que comia. Gente, quem viu esse vídeo, comenta aí. Muito bom. Chorei de rir com esse vídeo, né? Eu acho que... Aí eu fui ver os comentários, eu gosto de dar uma olhada nos comentários. E aí tinha um comentário, tinham mais de 2.500 comentários esse vídeo. E tinha um comentário que tinha mais de 2.400 curtidas, que dizia, eu sei que é pra ser um vídeo engraçado, e é muito engraçado mesmo, mas também sei o que é ter que rir, né, dessa situação de não ganhar nada, né, de não ter nada te esperando, e espero que você se sinta abraçada nesse dia e tal, e falando de como de como tem várias coisas internas que as mães têm que lidar com essa decepção, né,
de, poxa, pelo menos no Dia das Mães esperar alguma coisa pra ela, né? Mas não vou dizer que todas as mães esperam, mas seria legal, né, ganhar um agrado assim. Enfim, esse comentário teve muitas curtidas, me admirei com o número de curtidas. Como uma boa terapeuta e como uma boa estudante da humanidade e desse planeta escola, me chamou muita atenção, né? Esse vídeo, esse comentário e o número de curtidas que esse comentário teve. Algumas mães não se realizam dessa forma, né? As linguagens de amor dizem muito sobre quais momentos, quais atitudes são importantes pra gente. Se você ainda não percebeu, esse vídeo hoje vai ser pelo Dia das Mães, tá? Eu acho que eu não fiz essa introdução. Mas enfim, voltando. A minha mãe, por exemplo, a linguagem do amor dela é a linguagem de serviço. Então ela ama servir. Para minha mãe, a alegria dela é ter toda a família reunida em volta dela, como se ela fosse aquela galinha dos ovos de ouro, sabe? Ou toda aquela mamãe patinho com seus filhotinhos, é a minha mãe. Então a realização dela é ter todo mundo junto com ela e ela poder cozinhar para todo mundo, ela poder ver todo mundo comendo. Como minha mãe gosta de ver a gente comendo, gente do céu, o tempo todo, o dia inteiro ela dá comida pra gente. Então essa é a realização da minha mãe. Então ela gosta de ganhar presente, mas ela se incomoda que você dê presente pra ela, porque ela não quer que você gaste muito. Não precisava, você já me deu uma bala de iogurte. Minha mãe é essa. Você deu uma bala de iogurte pra ela, é muito. Mas ela tem que te dar mais de um presente. Tanto que ela nos presenteia, né? Minha mãe presenteia as suas filhas no Dia das Mães. Então a gente chega com um presente pra ela e ela fala, uma lembrancinha pra você também. Ela te dá um presente. Falei, mãe, mas é Dia das Mães. Não, mas você é mãe também. E daí ela tem que te dar alguma coisa. Mas enfim, tem várias coisas aí, né? Que como terapeuta eu acabo estudando muito, né? Esses vícios humanos. Então tem mais coisa aí que eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas tem muita coisa nessa atitude da minha mãe. Mas se a minha mãe recebesse um café da manhã, algo assim, ela falava, vai, pra que se preocupar? Não precisava. Mas tem mães que querem ser surpreendidas com o café da manhã, que não quer sair e escolher o presente, ela quer que você pense em algo que você quer pra ela, né? Enfim, então as nossas formas, as nossas linguagens de amor já dizem muito sobre que tipo de mãe a gente é e como que a gente gostaria do nosso presente. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho essa linguagem do ato de serviço, né? Que nem minha mãe tem do ato de serviço, eu também tenho. Mas eu valorizo muito a forma como a pessoa me trata. Tipo, tempo de qualidade, pode ser. Eu acho que eu tenho todas as linguagens do amor. Eu tenho o ato de serviço, a linguagem do amor e a presença, né? O tempo de qualidade, enfim. Mas, por exemplo, você pode me dar um presente super legal. Mas se você, sei lá, entregou de qualquer jeito, ou não falou comigo direito no dia, ou tipo, não fez as coisas que eu pedi pra você fazer, eu não vou lembrar de todas as linguagens, tá, gente? Então eu posso cometer alguma gafe aqui. Mas eu vou dizer pra mim, não sei se tem um nome pra isso, mas assim, dentro da linguagem, né, do amor. Mas assim, pra mim é importante a tua presença, a entrega, sabe? Então, por exemplo, se meu filho me dá um presente lindo, maravilhoso, mas ele jogar o presente pra mim, ou ele simplesmente falar, pois é, nem foi eu que escolhi, ai, sei lá, não sei o quê, e ele, tipo, não der a mínima, né, der aquele desprezo, ou a falta de interesse, aquele presente, ele perde total a graça pra mim, sabe? Então, meu maior presente é a presença. É o amor, é o detalhe, é o capricho com que você faz algo pra mim. Eu valorizo muito isso. Então, você me enxergar, né? Você perceber se eu não tô bem, respeitar o meu espaço. São linguagens do amor, são presentes que eu valorizo mais do que necessariamente um presente. E eu não sou uma pessoa muito consumista, então é difícil eu falar, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Minha mãe também é desse jeito e é difícil dar presente pra gente, né? Quando a gente tem esse tipo, não precisa de nada não, tá tudo bem, tenho tudo. Não tem essa necessidade de estar comprando coisa. Mas onde que eu quero chegar, né? Esse primeiro vídeo dessa mãe, ela esperava alguma coisa.
No vídeo eu vi pelo menos 2 crianças, então eu não sei se tinham mais filhos, né? Então seriam no mínimo 2 filhos e o marido. E ela tava ali, né, esperando, e ela teve uma reação muito engraçada, ficou um vídeo muito bom, e fingindo que tava comendo e tal, enquanto a família tava ali na sala, entendeu? Tipo, vivendo sua vida normalmente, ela fingindo reações muito emocionadas do café da manhã de Dia das Mães que ela não ganhou. Mas tem algo triste por trás, né? E esse comentário, talvez por isso, talvez não, né? Com certeza por isso, o comentário dessa mulher sinta-se abraçada e eu sei o que a gente tem que lidar por dentro e como a gente tem que trabalhar as nossas emoções, teve tantas curtidas. E é isso, como a propaganda do Boticário trouxe lindamente esse ano, né? Propaganda do Dia das Mães, da Boticário, ser mãe é um eterno despedir-se, né? São muitas despedidas das fases dos nossos filhos, do como a gente se sente, do como a gente se vê, e a gente tem que lidar, isso eu vou falar não só mães, mas mulheres no geral, a gente tem que lidar muito com as nossas emoções para não ferir as outras pessoas e para não ser mal interpretado e aquilo virar contra a gente, sabe? E isso eu ouso dizer que é um medo, como eu posso dizer a palavra, não seria bem um medo, mas que é um mecanismo somente das mulheres, porque os homens não costumam ter que lidar com isso, porque geralmente eles expressam ou de forma agressiva ou de forma já se impondo, né, verbal mesmo, mas a mulher tem muito isso de, opa, eu não gostei disso, mas não vamos falar sobre isso, né? Eu esperava o café da manhã dos meus filhos, do meu marido, poxa, eu esperava que hoje, pelo menos hoje, no Dia das Mães, eu tivesse uma atitude assim, 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 eu recebesse um carinho, eu recebesse uma cartinha, um desenho de palitinho, né, como se fosse o Olivia Palito, escrito Mamãe eu te amo, sei lá. E não veio, né? E aí eu tenho que lidar com isso de bom humor, eu tenho que engolir essas emoções e ir lá fazer o almoço e seguir a vida como um dia normal, né? Não tão comemorativo assim. E aí eu vi um outro vídeo que mostrava aparentemente era uma mulher, mas né, não sei se realmente ele se referia à mãe, mas quando eu vi esse vídeo, eu lembrei muito do meu filho e das coisas que eu falo pra ele. E eu não quero aqui fazer um vídeo muito longo, mas eu quero fazer um vídeo onde as pessoas assistam, sejam homens, mulheres, enfim, e que isso reflita na sua vida. Que você vá dormir pensando nisso. Que você passe dias dessa semana pensando no que está sendo dito aqui. Nesse outro vídeo, que também eu vi no Instagram, ele falava sobre... se ela tá te falando o que ela sente, ela quer ser ouvida. Ela quer que você entenda aonde você machucou ela e que você pare de repetir isso. Mas aí, quando você ouve uma queixa dela e você se vitimiza ou chora e fica ofendido pelo que ela fez, como se você fosse uma vítima da reação que ela está tendo por algo que você fez, por uma ação que você teve. Que círculo vicioso é esse, né? E eu quero assistir esse vídeo de novo, porque eu achei uma mensagem muito profunda. E eu pensei imediatamente no meu filho. Teriam outras pessoas, homens ou mulheres, para aplicar esse vídeo. Mas, como essa é uma dor minha, e é algo que eu estou machucada, isso me pegou. E se me pegou, pode também estar pegando outras pessoas. Pode ser que você sinta isso com seu marido, com seu filho, como é o meu caso, com a sua namorada, com a sua esposa, com alguém do seu trabalho, com a sua mãe, com o seu pai. Não sei. Quem pode despertar isso em você? Mas é exatamente isso. A pessoa, ela te machuca, ela faz coisas que te ferem. E quando você fala pra ela, olha, verbaliza isso, né? Olha, tô sentindo isso e tal. A pessoa automaticamente ela se ofende com aquele comentário que você fez e ela reage aquilo de uma forma como se ela fosse
a pessoa que foi afetada por aquilo. Quando na verdade não, foi uma atitude dela, uma ação que ela teve, que fez com que você reagisse dessa forma. E você tá falando, em outras palavras, isso me incomoda, isso me machuca. Dá pra você parar de repetir isso? E aí você fala, mas, para de falar, agora a gente tá comendo. Agora na hora do café você vai falar isso pra mim? Nossa, você só fala isso, você só reclama de mim. Tudo que eu faço é errado. Vamos tirar, né, essa bolha que você se coloca muitas vezes, que a gente se coloca muitas vezes achando que tudo é sobre a gente e que tudo... Não é, gente. E por que eu tô falando isso hoje, no Dia das Mães, nesse vídeo aqui que logo vai terminar, tá? Não vou me alongar muito. Por quê? Porque às vezes a gente cala tanto isso, nós mulheres principalmente, e a gente se incomoda com tanta coisa que a gente não fala. E aí quando a gente tem alguém próximo da gente e a gente quer falar, a gente não quer anular aquela emoção da gente, sabe? E só a pessoa, né? Só quem faz, só quem vive, quem tá na nossa pele, né? Sabe das dificuldades, né? Que a gente passa. E assim, a importância da gente comunicar. É muito importante a gente verbalizar. Essa geração de agora, ela não verbaliza pessoalmente, né? Ela verbaliza virtualmente, digitalmente. Mas é uma forma de verbalizar. Mas é uma geração que tem uma dificuldade em ouvir, em enxergar o outro. Então, assim, muito importa a minha opinião e como eu me senti. Mas o que o outro sente, o que eu faço que causa dores no outro, não me interessa tanto. E eu não tô falando só de uma geração, geração Z, Y, né, geração sei lá o quê, que tem tantos nomes, Enzos e Valentinas. Mas os adultos também estão ficando assim. Muito me incomoda a minha dor, mas como eu faço o outro sentir, não. E as mães são seres que por muito tempo se anularam. E eu acredito, né, na opinião minha, eu, Cris Bonato, que a maternidade não evoluiu, essa visão de mãe, esse papel de mãe, ele não evoluiu na velocidade e nem na forma transformacional que todo o resto da humanidade evoluiu. Por quê? Perdeu-se o tempo de qualidade com os filhos, porque a mulher viu, poxa, eu quero trabalhar, eu não quero ficar em casa. Eu não sou valorizada, né? Então, nessa parte eu não sou valorizada, eu não sou sustentada ou não quero ser, né? Meu marido não provém disso, nem da atenção que eu quero, nem do dinheiro que eu quero. Enfim, eu não quero isso pra mim, eu quero trabalhar e ter minhas coisas e tal, e eu vou ter que dividir esse tempo com a minha maternidade, beleza? Então, perdeu-se em qualidade, em apoio, em paciência, né? Mas isso não transformou a mulher num ser visto, entende? A mãe continuou sem ser vista nesse âmbito. E as mães, eu percebo nas mães novas que ainda estão com bebês pequenos, ainda talvez grávidas, essa anulação mesmo. E isso se repete gerações atrás de gerações. E aí a gente não tá entendendo, a gente não tá sabendo lidar com isso. Entende? Eu não sei se eu vou me fazer entender num vídeo que eu não quero que fique tão longo, mas assim, a maternidade não é esse romantismo todo, ok? Você não escolhe o filho que você tem, então você não escolhe, por mais que você eduque, por mais que você oriente, o caminho do seu filho, o caminho da alma, né? Qual está aí no corpo do seu filho, que veio como que está como seu filho, não depende de você. Embora dependa dele a tua sobrevivência quando você o amamenta, né? A saúde dele quando você tem que trocar fralda para ele não ter infecções e babá. Durante muito tempo ele depende de você para viver, para sobreviver. Mas você não tem poder sobre isso, nem sobre a felicidade dele, nem sobre que ser humano ele vai se tornar, porque ele tem o caminhar dele, né? E ele não veio para curar as suas feridas também. Ele não veio para você projetar toda a sua felicidade nele, né?
Então, assim, é muito, muito delicada essa questão do tema de maternidade. Mas talvez o que a gente precisa levar para essa semana é, né, que tipo de mãe a gente está sendo, se você é mãe, que tipo de filho ou filha você está sendo, como que você consegue visualizar isso e como que a gente se entende nesse mundo que tá tão confuso, né? Igual eu falei, sempre repito aqui nos vídeos, que o comum se tornou normal e que a gente ficou meio sem saber o que, que é comum, o que, que é normal, o que, que não é. E aquelas coisas que seriam as coisas certas, né? Que não seriam, que seriam inegociáveis, estão se tornando cada vez mais banais. E o que, que realmente importa pra gente nas nossas relações? E se a gente consegue comunicar isso? E se a gente comunica, as pessoas têm entendido isso? Se você tem a oportunidade de ter tua mãe presente na sua vida, os sinais que ela dá, as coisas que ela fala, você tem percebido? Você tem notado o que ela quer dizer com isso? Que cada um se comunica de uma forma diferente também, né? Você tá se comunicando, você tá se calando muito diante dessas coisas que se repetem gerações atrás de gerações? Qual que tá sendo sua postura diante disso? E vamos levar essa reflexão para essa semana. Muito conteúdo, talvez muitas coisas, muitas opiniões, não muito organizadas, mas opiniões. Opiniões que talvez te façam refletir, pensar sobre a forma como a gente está vivendo tudo isso. E é isso, meu povo. Beijo, ótima semana. Até semana que vem.